prazer e muita alegria receber uma pessoa tão importante na nossa cidade, tão importante na nossa região e que ajuda muitas outras pessoas também com a sua profissão. Que é pauta hoje Isso da aí. nossa conversa, né, doutora? E além do doutor, nós temos uma convidada especial hoje aqui. Ah, temos Quem também é? uma Fala o nome convidada. dela. É Isa? Isadora. Isadora. Seja Isadora, dá um bem-vinda. tchau. A gente tá aparecendo no YouTube aqui, Isadora. Dá um tchau. Aí, Isadora. Isso aí, vamos participar com a gente. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigado. Muito tá? obrigada pelo É convite. uma honra pra gente receber Me aqui. sinto honrada demais estar aqui com vocês. Para nós também. E, como eu disse, o podcast é uma inspiração porque a gente vai falar sobre a profissão dela e contar a história dessa mulher incrível que faça uma diferença e uma movimentação aqui no Med Piracicaba. Vocês vão entender do que a gente está falando no decorrer do nosso podcast. A gente vai falar sobre a escolha profissional dela, que é a advocacia, né? Advogada, uma missão de vida. Né, doutora? Isso aí, doutora. Vamos voltar lá no início. Você sempre pensou em ser advogada desde pequenininha? Como é que foi Não, essa você escolha? acredita que eu quis ser cantora? Sério? Sério? Ah, revelações, ao vivo. Eu quis ser cantora e uma vez eu tava viajando pra praia, eu contei isso outro dia, o pessoal morreu de rir. A gente tinha um carro grande e eu era uma Brasinca e eu falei, mãe, eu vou sentar lá atrás. Não sei se minha mãe já tá me ouvindo aí, mas eu falei, vou sentar lá atrás, você observa como eu canto, pra ver se vai dar tudo certo, se eu posso ser cantora. Aí minha mãe, com uma sensibilidade de um elefante, falou comigo Mãe, assim, mãe. minha mãe falou assim, filha, acho melhor você fazer outra coisa, porque você treme muito a voz e você é rouca. Ah, meu Deus! Então eu escolhi Uma ser delicadeza advogada. Incrível. Acabou com o sonho daquela criança. Mas eu fiz um teste vocacional aos 18 anos. Eu estava na dúvida entre medicina e a advocacia. Sim. E eu tinha a habilidade vocacional para ambos, mas à época eu escolhi o direito. Minha família vem do direito, eu tenho tio advogado, tios advogados. Ah, bacana. Meus avós não têm estudo, mas tem um cartório na cidade de Nova Era. Minha avó era escrivã do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E aí eu tinha razões pelas quais eu me inspiraria na profissão da advocacia. E foi por isso que eu escolhi o direito. Me formei aqui, na época era a FUNSEC. Em 2000, você estudou aqui? Estudei Que aqui bacana. em João Monlevade. E me formei na FUNSEC no ano de 2006. Para quem está nos ouvindo e não conhece, por exemplo, João Monlevade, mas é por aqui, ainda tem como se formar em direito aqui na região ainda, doutor? Você disse que formou por aqui? Sim, tem como se formar, onde era a FUNSEC, hoje é a Docton, faculdade que eu sou professora hoje e estou atualmente licenciada, dado projetos pessoais, mas uma faculdade que tem aí transformado vidas por meio da educação, e um dos cursos da Docton é o curso de Direito, que eu leciono lá. Aí você cursou lá e também atua hoje em João Monlevade de Med Piracicaba. Mas vamos começar, igual o Ricardo falou, né? Lá do iniciozinho, quem que é a Larissa? Quem é essa mulher? Então, essa mulher é aquela menininha que lá atrás sonhou em mudar a vida das pessoas de alguma forma. E eu escolhi mudar a vida das pessoas por meio da advocacia, que é um dos dons que eu acho que pulsou mais forte em mim, né? Então, lá atrás, eu escolhi fazer o direito, fiz o direito, me graduei em processo civil pela PUC, sou mestre em direito ambiental pela Faculdade Dom Helder Câmara. Que bacana! E Tá sou crescente também, essa área, né? muito bom. Não é a área que eu atuo mais em meu escritório, mas é uma área que me formei como mestre. E eu tenho também a formação de pós-graduação em Direito Previdenciário. Você falou não é a área que você atua, então vamos já pular para essa pergunta. Como advogada, você atua em quais áreas? Então, hoje eu tenho um escritório, que é o Santiago Advocacia. Não sou somente eu, temos uma equipe, são eu mais 2 advogados e uma estagiária e a nossa secretária. E essa equipe toda trabalha em vários ramos do direito. Os principais ramos que eu atuo são previdenciário, trabalhista e direito de família, direito consumidor. Eu acredito, até pela história que eu tenho construído, né, como uma liderança feminina, eu tenho muito pulsando no meu escritório o direito de família, que é divórcio, separação, alimentos,
E tanto advogo para homens e para mulheres. A gente pensa que uma liderança feminina inspira somente as mulheres. Não, eu tenho clientes homens, pais, que buscam ações para oferta de alimentos. Então, hoje, principalmente, nós atuamos nessas áreas. Temos algumas outras áreas de clientes que se identificam conosco, se conectam conosco e continuam conosco no escritório em outras vertentes, né? O João, que faz o divórcio, eu também sou advogada do João no caso de direito consumidor, no caso de direito civil, o mesmo cliente em outras circunstâncias, Isso. né? Outra área do direito, você atende aquele cliente também. Tudo, né? Isso, atendo o cliente em outras áreas. Eu tive uma vez uma experiência de um direito tributário, que não é a minha área, e aí eu já era advogada deles em outras ações, e eu falei, eu só aceito se for você. Então a gente faz parcerias também, né? Eu fiz, continuei, a relação de confiança é muito pulsante no meu escritório. Que bacana. E, doutor, a questão da área do direito, você escolheu, você foi vivendo a experiência, foi gostando da área, foi oportunidade, como é que você escolheu essas áreas? Então, eu comecei a trabalhar com um advogado que tinha o seu escritório, eu era parceira no escritório dele, e tinha já essas vertentes que eu mencionei. E aí eu fui me apaixonando por elas, e a identificação das pessoas é muito importante, né? Eu acho que para todo advogado, e é assim que eu me pauto, todo advogado, ele pede na frente de alguém, ele pede por alguém. E é alguém que confia nele. Eu tenho percebido, né, que mulheres, mães, pais têm se identificado comigo, porque eu sou uma mulher hoje, mas que tem duas filhas, que é casada, que é presidente da OAB, que quer inspirar pessoas por meio daquilo que ela sabe fazer, que é a advocacia. E aí os meus clientes se tornam meus amigos. Eu tenho clientes que foram meus alunos, a maioria deles são ex-alunos ou indicação de alunos. Que bacana! Por falar em alunos, a carreira iniciante de um advogado, doutora, a pessoa está cursando faculdade lá de direito, aí vai se formar como um advogado, ou se formar como advogado, para essas pessoas que têm um sonho de entrar na faculdade de direito, por exemplo, pode ser só advogado, doutora? Como é que funciona isso? Primeiro, vou te corrigir, não é só advogado, advogado é advogado. Boa. Quando eu me posiciono, eu não sou uma advogada, eu sou a advogada. Porque advogado, a palavra, a origem etimológica é vogar na frente de, pedir por alguém. Então, nós, no artigo 133 da Constituição, somos indispensáveis à administração da justiça e à manutenção do Estado democrático de direito. Então, nós não somos só advogados, é uma missão. Então, na Constituição Federal, a palavra advogado aparece mais de 50 vezes. Que isso? No texto constitucional. Então, eu acho, e eu escolhi, Ricardo, ser advogada, porque eu acho que o que eu sei fazer é muito importante. Não só para mim, porque eu quero, pelo que eu acredito, pelas minhas filhas, pela minha família, mas para aquele que confia em mim. Então, eu sou a voz daquele que confia no meu trabalho. Nessas áreas que eu mencionei, eu sou a voz dessas pessoas dizendo o direito delas no campo que elas escolheram. Então a gente tem que estudar muito, se capacitar muito. E o que sempre me encantou é eu querer ser e a pessoa confiar na minha voz para ser a voz dela. Tanto na área do direito das famílias, no direito de sucessões, porque tem, né, inventário, partilha, no direito previdenciário, na busca de um benefício previdenciário, de uma aposentadoria, você dar voz àquela pessoa e conseguir o direito dela é apaixonante. Então a gente vê aquela pessoa pedindo, a gente conseguiu dar a ela aquilo que ela queria por meio do nosso trabalho. Para mim é o que me encanta todos os dias da minha vida e é para isso que eu advogo. Todos os dias, para poder dar voz e vez às pessoas que sozinhas não conseguem garantir os seus direitos. E é bacana, que nem você falou, as pessoas se identificarem contigo, né? Porque porque vocês são advogados, é o dia a dia de vocês. Mas quando a gente procura um advogado, normalmente as pessoas estão numa situação vulnerável, elas estão inseguras, né? Aí chega um advogado também, todo mundo está de terno, gravata, aquela formalidade, as pessoas ficam meio com receio. Então, quando a pessoa tem essa empatia, né,
ela simpatiza, ela tem confiança, acho que ela fica mais relaxada, as coisas fluem melhor, né? E a pessoa que vai no nosso escritório, em qualquer dessas searas, ela está sentindo uma dor. Né? Eu acho que é isso que o advogado tem que se preocupar. Eu recebo a dor trabalhista, a dor previdenciária, a dor do direito de família. E aí a gente tá ali naquele momento, a gente tem que ouvir o cliente, ouvir aquela dor, ouvir quais são os seus sonhos e seus desejos, e entender que nós vamos ser instrumentos para poder sanar aquela dor ou para alcançar aquele desejo. E aí a gente tem que buscar no arcabouço jurídico, por meio de provas, documentos, jurisprudências, estudos, aquilo que vai fazer com que aquelas dores cessem ou com que aqueles sonhos sejam alcançados. Então eu enxergo a minha profissão como forma de dar vida à vida de outra pessoa por meio da minha atuação. E é claro que é uma atuação com seriedade, com buscas sérias, né, do direito. O direito realmente está afastado da sociedade. O advogado, né, a pessoa, o cidadão pensa, eu não posso procurar esse advogado, eu não consigo pagar. Consegue pagar porque você paga por conhecimento, você paga por envolvimento, por empatia, por comprometimento. Então, quando eu recebo uma pessoa no meu escritório, fora todas as outras coisas que a gente faz, porque o estudar é sempre aquilo que a gente tem que continuar buscando, né? Porque o direito está aí a todo tempo, tem que atualizar, mas principalmente entender que ali do outro lado tem uma pessoa com dores, com emoções, com sentimentos, com vontade e com principalmente confiança de que o meu trabalho vai mudar a vida dela de alguma forma. E às vezes não é nem só aquela família, nem só aquela pessoa, é uma família também, né, que está ali representada por um membro da família, né, doutora? Por exemplo, direito de família. Eu atendi outro dia, virtualmente, uma pessoa que foi minha cliente no campo civil. Eu entrei com uma ação contra uma faculdade, para uma pessoa que ela me indicou, e aí a gente conseguiu estabelecer para aquela sobrinha dela o direito de estudar. Olha que coisa maravilhosa. Ela passou, por causa de uma questão de falta de documentos, a gente teve que entrar com uma ação contra uma faculdade e ela teve um provimento do juiz determinando que ela pudesse, sim, ter direito à educação. E aí ela está estudando hoje o seu curso superior por uma intervenção do nosso escritório. Que bacana, hein? Olha que legal. Realizando o sonho dela. Sonho, né? Uma dor e um sonho, ao mesmo tempo que foram realizados pela nossa atuação. E aí ela me procurou e falou, Larissa, eu preciso de uma outra demanda e agora é no direito de família. Podemos marcar um horário? Aí ela tem um horário apertado, eu também, marcamos um horário virtual. E aí ela conversou comigo sobre uma questão de um divórcio, né? E falando das questões, do que afligia, quais eram os problemas que ela estava vivenciando e o que ela podia esperar da atuação de um advogado no caso dela. E aí eu conversei, bati papo, e aí a gente também é mãe, a gente também tem a nossa vivência. E eu falei com ela, vou fazer questão de dividir o nosso atendimento em dois. Primeiro, do direito, do técnico, do que a lei diz sobre isso. E aí eu expliquei quais eram os requisitos do divórcio, quais eram os requisitos para pedir alimentos, quais eram os requisitos para poder regular a guarda, as visitas daquele pai que queria se afastar do lar. Expliquei tudo isso. E eu vi naquele atendimento que aquilo ela não queria, porque ela não estava buscando só o técnico. Ela queria o olhar de uma mulher, de uma mãe, de uma profissional sobre aquilo que ela estava vivendo, porque ela estava vivendo uma dor. E aí, na hora que ela falava da dor, ela falava embargada na voz. E aí, essa mulher que escolheu isso, ela não escolhe isso do nada, né, gente? Ela não quer essa... Aí, mas meu filho não está concordando com a minha escolha do divórcio. E aí, o filho não concordar com aquele divórcio dói nela. Porque ela não quer frustrar o filho. Aí eu falei, eu até falei com ela, sabe por que eu acho que seu filho está sentindo dor com isso? Por que ele não acredita que é a melhor escolha? Porque está doendo também em você. E você, mãe, também não está conseguindo dizer a ele que precisa. E aí a gente conversou também de outras questões, de outros impactos que essa escolha jurídica traria para a vida dela. Para a vida dos filhos dela, da família dela. Gente, é possível continuar sendo família mesmo que nós não estejamos debaixo do mesmo teto. Verdade. Então eu relativizei isso a ela. Falei, opa, é possível você continuar sendo a mãe para os seus filhos,
o pai para os seus filhos, mas vocês não precisam estar no mesmo ambiente. O que nos interessa não é a família constituída como ela tá, mas a felicidade. Né? Eu posso ter pais juntos e pais separados e ser feliz com esses pais e com essa família que eu vou ter agora. E aí a gente conversou muito sobre isso e no final eu fiquei tão emocionada, porque já tem muitos anos de profissão, né? Eu me formei em 2007. Então já tem algum tempo. E no término desse atendimento ela falou comigo assim, eu queria te agradecer, doutora, porque eu vim para esse atendimento buscando algo, eu recebi o que eu estou buscando. Mas eu busquei e eu não busquei, mas recebi acolhimento. Que bacana. Então, eu quero te agradecer por ter me deixado mais leve após esse atendimento. Então, o advogado, gente, ele não mexe só com coisas difíceis. Ele mexe com coisas difíceis, mas a gente precisa ser leve para levar coisas boas. Sim. A gente tem que pegar as coisas difíceis e transformar em objetivos mais leves, em sonhos conquistados. E humanizar esse atendimento também, né, doutora? Porque uma outra época também eu ouvi um advogado falando que era uma dor e meio que um sentimento confuso, que aí no atendimento ele viu que os dois não queriam era separar, eles precisavam era retratar, ressignificar algumas coisas. Isso. E aí ele acabou assistindo os dois e eles se reconciliaram. Então, assim, o atendimento de vocês é extremamente necessário e deve ser humanizado, como foi o seu caso, porque o direcionamento vai ser mais efetivo, mais assertivo e os direcionamentos terão mais resultado para todo mundo, que a essência seja defendida, né? Que as pessoas busquem serem felizes nas escolhas, que não sacrifique, igual, por exemplo, a preocupação dela com o filho, que não sacrifique o filho, que o filho entenda o que está acontecendo, né? Transparência nisso tudo é muito importante. E independente se é uma advogada ou um advogado, ter esse atendimento humanizado é muito importante, né, doutora? Em qualquer área, gente. No trabalhista também é isso. Né? O cliente trabalhista saiu de uma empresa, ele chega, ele quer entrar contra a empresa, ele também tem conflitos pessoais. Eu também advogo para as empresas. Né? Então eu recebo a empresa no meu escritório. Aí já teve um exemplo de um cliente que chegou e falou: Larissa, eu fiz tudo por esse rapaz. Tudo que eu podia fazer, o que ele me pedia, adiantamento, eu dava. Ele falava que estava com problema em casa, eu pagava para depois ele me pagar, e agora ele entrou na justiça contra mim. Então a gente vai falar assim, eu entendo, né, esse lado humano, porque nós mexemos com pessoas, acima de tudo. Eu entendo esse lado humano, mas eu tenho que te explicar que dentro de uma empresa, quando ela se torna uma empresa, eu tenho algumas nuances que eu preciso me acautelar para ser humana, mas fazer dentro do que é o limite, o que é permitido pela lei. Então a gente vai entendendo a dor da empresa, a dor do ser humano e mostrando para ele que dentro do direito existe algo, alguma técnica, alguma razoabilidade, alguma lei que deve ser atendida antes. Então, você pode ajudar um trabalhador dentro daquela empresa? Pode. Ser empresário pode? Pode. Mas desde que você faça isso dentro dos limites legais permitidos, que a legislação te permite atuar, para que você consiga ali atender, deixar o seu funcionário satisfeito, mas principalmente agir dentro da lei, para que você não tenha repercussões jurídicas maiores. Que alguma ação dele pode ser, no popular, um tiro no pé, né, doutora? Às vezes, realmente, a gente ouve muito falar isso, né? Ah, esse funcionário que eu mais apoiei é o que me levou no pau. Que a pessoa nem fala levar na justiça, né? Mas às vezes é porque, quando numa ação empresarial, a gente não pode se basear somente no coração. A gente tem que ter regras de compliance trabalhista, né? Temos que ter regras de envolvimento e de relação entre empregado e empregador para que aquela situação esteja dentro das normas técnicas e legais permitidas, né? Assim é no casamento, que também é um negócio jurídico. Casamento é um negócio jurídico. Tem contrato, né? Tem contrato, tudo. É negócio jurídico. Eu estou negociando com o meu parceiro. Tem amor? Tem amor. Tem sentimento? Tem. Mas nós temos ali, por exemplo, quando eu escolhi o regime de bens,
eu escolhi a comunhão universal de bens, parcial de bens, que é a normal, né? Uhum. Eu escolhi que a partir daquele momento, na parcial de bens, tudo que eu adquiri após o casamento vai ser dividido por 2. Ou seja, eu tô legalizando como que vai ser essa relação. Sim, o amor vai pautar aquela relação? Sim. Contudo, o amor vai estar pautado também com regras jurídicas. Sim. Então, Ione casou com o Ricardo a partir de 2023. A partir dali, tudo que Ione e Ricardo adquirirem vai ser dividido por 2. Né? Então, a Ione adquire o dinheiro dela. Mas ele não colaborou com nada, doutora, mas você adquiriu na união, na constância da união. Então, vai ser dividido com o Ricardo. São coisas que é somente o advogado que vai conseguir, para que ele possa te passar o que a lei tem que fazer, o que a lei preconiza, é necessário que ele conheça a sua realidade. Né? O previdenciário, claro, que a gente atua muito lá, o previdenciário, a gente vai falar isso com o cliente. Eu atendi outro dia uma senhora, aposentadoria rural, ela foi ao meu escritório, ela já é minha cliente há muito tempo, de outras coisas, e ela falou comigo, Larissa, o processo dela já estava mais avançado, em fase de recurso, e ela falou, eu até hoje trabalho na roça, é uma senhora de idade, até hoje eu trabalho no campo, eu conduzo a criação, etc e tal. E aí a gente tem que ouvir a dor, tem que ouvir a vivência daquela pessoa para que a gente possa traduzir aquilo ali para a fase processual do processo que ela está vivendo ali e levar para o juiz a realidade que ele não conhece. Sim. Então, por isso que o advogado é a voz do cidadão. Ele pega aquele problema e você vai ter que me contar o seu problema, eu vou ter que conhecer a sua realidade para eu pegar aquela realidade, traduzir no campo do direito e dizer ao juiz, olha, ela tem essa vivência, essa realidade e eu preciso seja ela assegurado o direito. Nesse caso, que é justo. E essa cliente previdenciária, por exemplo, ela falou comigo assim, o que eu posso fazer agora para te ajudar nessa fase? Aí eu falei com ela assim, a senhora agora tem que rezar. Aí ela olhou para mim, aí eu falei assim, porque tudo que a senhora já me deu de informações, de dados, de documentos, agora a senhora tem que confiar em mim e rezar para que o processo saia no tempo que a senhora fique satisfeita com isso. Aí ela falou, mas eu já rezo todo dia, doutora, então eu não aceito menos do que a justiça. É isso aí. Já tá meio caminho andado, né? Agora, doutora, você falou que você atua na área previdenciária. Previdenciária, que são benefícios previdenciários, aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, né? Todos esses benefícios que envolvem o INSS, do regime geral de previdência, ou então, por exemplo, um professor que trabalha para o Estado, tem outro regime, o regime próprio, todos esses benefícios a gente pede para a pessoa. E a gente faz alguma coisa também interessante, cara, que as pessoas não conhecem, que é o diagnóstico da sua situação contributiva. Que bacana. E o seu planejamento. Então você chega, Larissa, trabalhei a vida toda, tive vários vínculos, tá aqui, essa é a minha vida. Fiz recolhimentos autônomos, recolhimentos com vínculos empregatícios, tá tudo aqui. Eu vou pegar a sua situação, uma análise completa, vou fazer um diagnóstico do que é a sua vida contributiva para o regime geral, para o regime próprio, e vou te apresentar o diagnóstico da sua situação de vida e o seu planejamento previdenciário. Por exemplo, Ricardo, você com isso consegue se aposentar do jeito que está aqui agora, e que coisa boa fosse se todo mundo chegasse desse jeito, né, no escritório com tudo pronto. Ou então vou falar assim, olha, isso aqui que você tem não te dá o direito de aposentar agora. Mas tem uma perspectiva? Mas você pode se planejar promovendo contribuições nesse importe para que você daqui a tanto tempo se aposente com tal valor, que é o planejamento previdenciário. Eu posso dizer para você agora, nova, jovem, em pleno vigor aí trabalhando, como você pode se planejar para se aposentar com tantos anos, com tal valor. A gente faz isso no escritório, que é o diagnóstico e o planejamento previdenciário, para que a pessoa possa se posicionar, não deixar a vida... Não vamos deixar a vida nos levar. Vamos nos preparar para a aposentadoria. Porque às vezes a pessoa vai lá, a pessoa nem sabe direito o que ela quer. Mas com esse diagnóstico você aponta para ela, fala, olha, você pode fazer isso aqui, você pode fazer aquilo ali. E uma estimativa para frente também de tempo, né? De tempo, isso aí é importante. E as outras áreas, doutora, que você falou que atua?
Essa é a previdenciária, né? Eu atuo na trabalhista, e aí nós temos também nós atuamos muito para a empresa, mas temos alguns reclamantes, porque temos uma equipe maior, então a gente faz para ambos os lados. É aquela situação quando termina o contrato de trabalho, não tem o recolhimento de verbas corretas, vai demandar judicialmente. E o consumidor, que são as relações de consumo, comprou alguma coisa, vício oculto no produto, tem que devolver, veio com defeito, essas questões que todos nós passamos por vivermos em sociedade, né? Comprei uma misteira ali, ela veio, usei, ela parou de funcionar. Direito do consumidor. E nós temos direito de família, alimentos, guarda, regulamentação de visitas, partilhas, divórcio, inventário que é a sucessão, todas essas questões nós atuamos no nosso escritório. E aí a gente vai, por exemplo, nos alimentos, nós vamos analisar o binômio da necessidade e da possibilidade, a necessidade de quem precisa dos alimentos e a possibilidade de quem vai ser o alimentante, né? Quem vai pagar os alimentos. E a gente tem que explicar para as pessoas, separou, divorciou, não estou mais com o pai do meu filho, ele tem que pagar a pensão integral, ele pagar todas as despesas. Não, o pai e a mãe pagam nas razões de suas possibilidades e a gente tem que provar na justiça, por meio de documentos, de provas, de fotos, que aquelas possibilidades existem, né? E aí a gente leva isso para o judiciário decidir. E, doutora, dessas áreas, tem alguma área assim que é mais desafiadora? Ou, sei lá, pelo tipo da legislação, ou por lidar com pessoas, ou ter que, sei lá, falar diretamente com os juízes, tem alguma área que é mais desafiadora? Eu acredito que todas são desafiadoras. Por exemplo, o INSS, quem já não ouviu falar assim, nunca vou aposentar, cada hora muda a regra, né? Direto a gente ouve desafiador, porque a gente mexe com isso o tempo todo, né? Com o anseio daquela pessoa se aposentar e etc. Mas de todas essas que eu mencionei, a que eu acho mais desafiadora é o direito das famílias. Porque a gente atua num momento de muita fragilidade, de um rompimento de um vínculo conjugal, de um sentimento ruim que está ali, né? Mágoa, receio, insegurança, medo. E aí eu acho que a família é o nosso seio primevo, né? É o início de tudo. Sim. Então toda vez que a família se desestabiliza por algum motivo, o direito das famílias ele é mais minucioso, mais peculiar por causa disso, porque a gente está envolvendo com aquilo que é a base do ser, a base do cidadão. E é muita relação afetiva ali, afetiva, muito sentimento, às vezes uma mágoa que deixa, eu te explico o que pode, igual esse exemplo que eu dei, né? Expliquei para ela todos os requisitos do divórcio, dos alimentos, da guarda, mas ela não escutou nada daquilo. Porque ali, naquele momento ela está sentindo dores, né? Ela quer que eu pergunte para ela, por que você está escolhendo divorciar? Por que não dá mais ficar junto? E às vezes eu nem preciso saber isso, se você tem tanta convicção de que você quer se divorciar, o advogado não tem que saber o motivo. Entendi. Mas é bom saber para que a gente possa construir aquilo no seu dia a dia, né? Então, você pode sim querer se divorciar. Mas falou que eu não posso não, porque eu casei para não separar. Na igreja falou isso. Sim, mas se você não está feliz, ninguém quer uma mãe infeliz, ninguém quer uma mulher infeliz, ninguém quer um esposo infeliz, né? A gente tem que buscar estar bem para cuidar do outro. Eu só sou boa mãe da Isadora quando eu tô bem, quando a Larissa tá bem, quando a Larissa advogada tá bem, quando a Larissa pessoa tá bem. No dia que a pessoa, Larissa chateada, eu não vou ser boa mãe. Então eu posso ter escolhas e eu vou ter que lidar com esses sentimentos. E aí lidar com sentimentos não é fácil, não é só na área jurídica, né? Mas em todas as áreas. Mas lidar nesse momento de uma dissolução de uma entidade familiar, de uma discussão de alimentos, de uma guarda, a gente tem que lidar com esses sentimentos muito, muito particulares. E até o jeitinho da gente lidar com o cliente, de perguntar, de conversar, faz a diferença. Um dia eu atendi um cliente que é uma ação de alimentos, e aí o processo estava andando, estava demorando, não estava dentro do... Nós lidamos ainda com isso, com a morosidade do judiciário, né? Esperar é difícil, né? Não é fácil. E aí, vendo que o negócio não anda, acha que a gente não tá fazendo nada. E a gente tá ali tentando e tal, mas não dá.
Aí ele quis marcar no escritório, eu me lembro direitinho disso. Até ele ri, esse meu cliente ri disso até hoje. Eu fui pro atendimento, para a sala de reunião com a Bíblia. E aí ele falou assim, que é isso? Eu falei, antes de começar, nós vamos ler Provérbios 3. Aí ele olhou pra minha cara, falei, você acredita em Deus? Ele, você acredita? Eu falei, então vamos ler junto. A gente leu, e aí fala de sabedoria, o livro de Provérbios é um livro da sabedoria, foi escrito por Salomão. E aí a gente conversou e aí as nossas premissas partiram a partir daquilo ali. Que bacana, hein? Tática boa. Estratégia boa. Porque eu não tinha mais como falar, tá demorando mesmo, te dou razão, você tem razão, eu tô tentando. Eu acho que a mim não cabia só isso. Ele queria ouvir um alento, um carinho, um cuidado. E ele queria sair dali mais leve. E às vezes eu não consigo dar essa leveza, porque o judiciário tem não é porque é moroso, existe muita gente trabalhando em prol do andamento mas a demanda rápido, lá também é grande. mas são muitas demandas, poucos servidores. Sim. Então eu precisava dar o alento que ele necessitava naquele momento. E foi por meio da palavra de Deus que nós encontramos. Ótima saída. Ótima saída. Por falar em saída, advogar é uma arte. E é uma arte que você tem escolhas, como, por exemplo, advogar ou, por exemplo, seguir carreira. Sair da faculdade, vou fazer um concurso, vou virar um juiz, uma juíza, uma delegada. Como é que funciona esse sair? Você optou pela carreira da advocacia, mas você poderia ter ido para quais outras opções? Como é que funciona excelente. Isso? O curso de Direito, para mim, tinha que ser um curso que a gente aprendia na escola. Tinha que ter, tem um projeto já de lei, que é o Direito na Escola, do direito estar nas escolas. Eu acho que para vivermos em sociedade é importante conhecer direito. Todas as nossas relações são envolventes em direito. Por isso, quando a gente escova o dente, a gente está fazendo... Tem uma relação ali. A gente comprou uma escova de dente. Uma relação de consumo. Uma relação de consumo. Quando eu me casei, eu fiz um negócio jurídico. Quando eu tenho filho, tem a filiação, nasce obrigações de mãe e de pai. Então, nós deveríamos conhecer o direito desde que nascemos. Eu tenho essa premissa. Mas o curso de Direito, ele proporciona que nós sejamos advogados, promotores, juízes, concursados, o serventuário da justiça, justiça federal, justiça comum, concursos, polícia militar, polícia civil, muito amplo, tudo. Você precisa do direito. É muito amplo. E ele te dá uma amplitude enorme. Então você pode ser o que você quiser com o direito. Por isso que quando você falou assim, mas o que a pessoa faz com o direito, ela é só advogada? Não, ela pode ser tudo. Era nesse ela pode ser que eu tava tudo, querendo inclusive tocar. Ela pode, deve querer ser advogada. Porque de todos esses, ela vai ser a voz do cidadão. Olha, respondi melhor essa pergunta, né? Olha só, no curso de Direito te propicia um tanto de coisas. Mas ele te propicia, além disso tudo, ser a maior delas. Que eu sou advogada, então eu posso puxar a sardinha pro meu lado, que é ser advogada. Advogado é aquele que pede por. E aí, a dificuldade, às vezes, da advocacia é que você vai abrir um escritório, você vai ter que ter cliente, você vai ter que caminhar com as suas próprias pernas. Não vai ser só conhecer de leis, vai ser conhecer de pessoas, como eu disse aqui. Bem lembrado. Pessoas, tem que aprender a vender, tem que aprender gestão de escritório, gestão de vendas, gestão de pessoas que são sua equipe. E a gente não aprende isso na faculdade. Com certeza. A gente aprende todo dia quebrando a cabeça. Com certeza. A gente não aprende com a lida do cliente, a dor do cliente. Teve uma vez que eu perdi. Também, a gente não aprende a ser psicólogo. E aí, por exemplo, só para poder ilustrar isso, né, gente? Não é porque eu chego aqui fico falando, é a melhor coisa, não tem problema nenhum. Não, tudo tem dificuldade na vida. Sim. Eu perdi a minha sócia recentemente. E aí, no mês seguinte que eu perdi, os clientes vendo que ela tinha morrido e tal, iam muito no escritório, tal. E aí um dia, uma cliente chegou, falou comigo assim, eu quero saber do resultado do meu processo, andamento, e começou a falar, eu fui explicar, falei, olha, eu não vi o andamento ainda, a gente teve um recesso, teve o falecimento da advogada, tá? Eu vi sobre isso mesmo, lamento pela sua dor, mas estou preocupada com a minha dor. Oi? E eu tava com dor, também estava sentindo dor. Eu acho importante a gente falar isso, Ione, porque a advocacia talvez, para mim, é a mais nobre, porque foi a que eu escolhi. E ela é a mais nobre porque a gente dedica tempo, a gente dedica suor, pensamento, preocupação com o outro.
sabe? E aí a gente também quer preocupação, porque nós também somos seres humanos. Sim. Então, eu falo com o meu cliente, quando eu fecho o contrato com ele, a partir de agora é uma relação de mão dupla. Você confia em meu trabalho e eu confio que você está trazendo a verdade para mim, porque eu vou Sim. trabalhar com a sua verdade. Nós temos que nos confiar, né? E aí você vai no churrasco, alguém fala, mas você tá com a Larissa, mas ela te falou sobre isso, do processo e tal. Pense, reflita, filtre, marque um horário com a Larissa, vai lá, conversa com ela, lembre-se que a relação é de confiança, Sim. é de cuidado. O juiz, ele é imparcial, ele passou num concurso para ouvir a parte A, a parte B e se decidir. O Ministério Público está ali para ser aquele que acautele a lei, né? Que vai cuidar do direito do cidadão, daquele que é incapaz, do idoso, da criança, daquele senso coletivo, dos direitos difusos. E o advogado é aquele que tem parte. Ele é a sua voz, ele que te ouve, ele que chega, te representa, ele que é a sua voz. Ele chega na justiça e ele fala por você. Então, essa relação de confiança, eu citei aqui 3 profissionais do campo do direito, essa relação de confiança, ela é salutar e ela deve ser respeitada. E aí, eu não estou vindo aqui, né, falar só das coisas boas, tem dias difíceis na advocacia, sim, mas tem dia difícil na medicina, tem dia difícil aqui na comunicação, tem dia difícil na engenharia, todos nós vivemos momentos difíceis porque nós lidamos com dores e sentimentos de seres humanos. Sem dúvida. Mas nós temos que, a primeira, sempre nos respeitarmos. Então, quando eu digo que o curso de Direito, para mim, não foi uma escolha errada, eu me sinto muito feliz por essa escolha. Eu sou uma mulher realizada, aquela menina que quis cantar e escolheu fazer Direito, está feliz fazendo o que está fazendo hoje, inspirando suas filhas e quem quer que se inspire nas condutas que eu pratique, e eu escolhi bem. Aí eu já ouvi aluno falando assim, professora, mas você tem um tipo de juíza? Você não é juíza? Porque você vai ser uma juíza e tanta. Mas eu sou uma advogada e tanta. Pode confiar. Eu escolhi porque eu gosto, eu me dei bem nessa área, eu me dei um tempo. É importante falar isso para o jovem advogado que esteja nos ouvindo. Eu me dei um tempo, eu falei assim, olha, eu me dou 8 anos para que eu possa sair do passo que eu comecei. Para que eu possa construir uma carreira que eu entenda por consolidada, ter a minha casa, ter as minhas coisas, viver do meu trabalho. Se em 8 anos eu não conseguir, eu vou parar e vou estudar para fazer concurso. Foi a minha escolha, bacana, a minha estratégia. Bacana. Então, eu quis fazer isso. E aí, deu 8 anos e eu continuei apaixonada. Então, eu tenho que mudar? Não, a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? Agora, eu estou fazer uma pergunta. Continua cantando, mas antes de você responder, eu vou dar um recado aqui. Ó, o podcast do Caramba tem um oferecimento do Cicobi Credimap, da Visão Contabilidade, da Ótica Novo Mundo, do Box Mineiro Franquia, da Med Center Hospital Dia, do Vai Mob, da Barbearia Garbo, da OAB de João Monlevade, da Patrícia Linhares Podóloga, da Casa de Bolos, do restaurante Búfalo Bill, da Locar Imóveis, da Clean Olhos Paulinelli e da Biju Mania. Vamos lá, doutora. Ainda canta, você doutora? Quer que eu canto bem, filho. Eu não vou pedir pra você cantar aqui, não. Pode ficar tranquilo. Você percebeu pela voz pouca que eu mais encanto do que eu canto, né, Ricardo? Não, eu tenho tentado encantar pessoas. Eu não tô cantando, não. E sua mãe, como é que ficou lá na frente quando ela falou assim, minha filha não virou cantora, virou advogada? Como é que ela ficou a gente assim? vai ter que fazer um podcast com a minha mãe, sabe? Outro dia eu brinquei com ela, minha mãe é psicóloga. Eu falei, viu, mãe, eu sou traumatizada até hoje, porque você falou isso comigo. Ela falou, Laís, não foi isso, eu te falei que você era rouca, a voz tremia. E tem o Leonardo aí, né? O Leonardo é cantor e é rouco, não é? Verdade. Mas eu acho que eu não teria a desenvoltura em palco que o Leonardo tem, não, né, Ricardo? Então acho que o melhor foi ser advogada mesmo. Bacana. Ô, doutora, e aí, advogada, com experiência, trabalhando em várias áreas, e o passo para ser presidente da OAB? Que é uma responsabilidade, um crescimento também muito grande. Você pensou isso, você planejou, apareceu do nada? Como é que foi isso? Então, eu vi as fotos, na sala do fórum aqui, tinha umas fotos dos ex-presidentes pregadas lá. E aí eu vi a doutora Antônia Malta, que foi a nossa primeira presidente mulher aqui,
E eu vi que eu ficava assim, gente, tem muito homem e uma mulher só, eu vou querer ser esse negócio aí, gente. E aí eu quis isso, comentei uma vez com uma advogada que trabalhou comigo, que eu queria. E aí quando veio um edital de eleição, é porque o presidente... isso que eu queria te perguntar, doutora. É indicação ou É eleição? eleição, a gente se submete à eleição. Entre os advogados registrados, Entre os né? advogados que estejam adimplentes Tá. com a profissão, né? Entendi. Com o órgão de classe. E aí ela falou, Larissa, você já tinha me falado uma vez que você queria e tal, o que você acha? Será que não é o momento? A Isadora tinha 11 meses, falou assim, será que é o momento? Eu acho que não. A Isadora pequenininha e tal, quem vai querer votar numa mãe de uma filha de 11 meses? E aí ela falou assim, não, eu acho que você pode ser, e foi aí que surgiu. E na verdade foi um anseio pela construção daquilo que eu acredito que é importante, que é valorizar aquilo que eu sou, que eu escolhi ser. E aí eu quis ser presidente da OAB para contribuir para aquilo que eu acredito, para mostrar não só para mim, mas para a sociedade que nós estamos construindo um legado de fortalecimento da advocacia e que a profissão que eu escolhi, assim como a que todos os advogados escolheram, é valorosa sim, tem que ser respeitada sim. E eu achei naquele momento, ainda acho que sou presidente ainda, que não tinha ninguém melhor para fazer isso do que eu, porque eu acredito que o que eu escolhi fazer é importante, não só para mim, como para a sociedade que eu estou inserida. E uma vez que é eleição, aí você é eleita com uma equipe. Como é que funciona essa questão de tipo chapa, tem vice-presidente? Você tem uma equipe tem. Que foi... Presidente, vice-presidente, secretário-geral adjunto e tesoureiro. Esses 5 entram na tipo chapa da Chapa, formação eles são deles? Candidatos Junto com e você. se submetem à eleição como eu. Tá. É uma equipe. E depois de eleito, essa gestão, ela dura quanto tempo? Aí ela é de 3 em 3 anos na Ordem dos Advogados. Eu entrei em 2016 a 2018, né? A eleição foi 2015 e estou até agora, que foram 3 eleições. E nós em João Monlevade, quando começamos em 2015, já tínhamos um número relevante de advogados inscritos, na época 300. E aí a gente tem também o Conselho Subseccional, que são mais 5 advogados que são representantes do Conselho de Ética. Então, eles são pessoas que vão julgar condutas que desonrem a profissão, que não respeitem a cidadania. Então, temos esses 5 que eu mencionei, mais 5 conselheiros subseccionais que foram os que vieram aqui e estiveram com vocês. É a equipe que acredita no trabalho. São lideranças também, mas que acreditam também na liderança do nome que é colocado para a presidência, né? E a professora? A professora... Ela entrou quando aí nessa história? A professora existe desde a menina de 6 anos. É mesmo? Você acredita? Tinha vontade? Você sabe o que acontece? Eu morava num acampamento da CEMIG. Olha, ninguém nunca me perguntou isso. E é legal você ter me perguntado. Eu morava em Salto Grande, num acampamento da CEMIG, depois de Patinga, Joanésia. Meu pai sempre trabalhou na CEMIG. E aí a escola, um acampamento tinha uma escola. E aí todo mundo ficou de greve. E aí... Surgiu a professora ali? Aí minha casa era muito grande. E aí eu pedi pra todo mundo, a gente tinha aquele quadro negro, né? Temos ainda. E aí todo mundo, as mais velhas, levavam o quadro e a gente pegava os meninos pequenos e levava pro quintal da minha casa. E aí, numa dessas brincadeiras, eu sempre gostei de brincar de professora, a mãe de uma criança da vila me mandou uma mensagem, todos eram pessoas que trabalhavam na CEMIG. A mãe de uma criança me mandou uma cartinha escrita que a filha dela se alfabetizou com a brincadeira na minha casa. Olha, que bacana. Você acredita? Agora que você tá vendo, primeira vez que em público eu falo isso. Que bacana. E aí eu sempre gostei disso. Tinha uma empregada na minha casa que ela falou com minha mãe um dia que ela se perguntou se eu era doida. Porque eu conversava sozinho o dia inteiro brincando no quadro de escrever. De ser professora. E eu era professora. Então eu acho que eu sou professora antes de ser advogada, Ricardo. Descobri isso hoje. Revelação, que bacana, que legal. Revelações. E como que é essa questão de você estar liderando na gestão da OAB? Como é que gerir? É porque ali você está gerindo uma instituição, até sendo inspiração para muitos que estão entrando na carreira. Enfim, como é que esse desafio de estar à frente de uma instituição que é tão importante no Brasil, para o Brasil,
Como é que é o desafio da OAB? Eu posso responder isso das mais variadas formas, mas eu vou responder com a Larissa de hoje, sabe? Com o que eu tenho acreditado ao longo desse caminho. Lá atrás, quando eu quis, foi porque eu queria contribuir. E eu ainda continuo querendo isso. Mas nessa última gestão, em 2021, nós estamos na gestão 2022. Já é a terceira, doutora? Terceira gestão. E aí, em 2021, nós nos candidatamos à gestão 2022 a 2024. Ou seja, agora, em dezembro, finaliza essa gestão. E aí, quando eu não queria ir pela terceira vez, porque não tem ninguém ouvindo a gente, doutor, para se candidatar de novo. Mas só Jesus. Ninguém vai ouvir. Nós estamos trabalhando. Mas o que acontece? Lá atrás, nessa terceira, eles perguntaram, Larissa, mas você de novo? E eu ficava com medo de falar por que eu de novo. Porque a Larissa de hoje é diferente da que começou. Sim. A que começou tinha anseios de fazer a valorização local. E hoje nós conseguimos em João Monlevade, são vários desafios todos os dias. Não pensem que é fácil. Para que eu seja a líder desse grupo, eu tenho que liderar emoções, sentimentos, liderar os meus sentimentos, organizar essa casa interna e externamente. E a dedicação de tempo, né? Eu dedico hoje 60% ou 50% do meu dia à liderança na OAB. Deve receber muito bem para trabalhar como presidente da OAB, não é? Muito, opa! O salário é alto, doutora? Amiga. É um trabalho voluntário. O quê? Voluntário. A gente não recebe, nenhum dirigente da ordem recebe para ser dirigente da ordem. Nós acreditamos na construção do coletivo e a gente acredita na doação de tempo. Eu devolvo com o meu trabalho para a OAB o que a advocacia me dá para viver, né? Para viver bem. E aí, muitas vezes a gente sente, em alguns dias, estamos devolvendo demais, mais do que a advocacia nos dá. Mas na grande maioria, pela construção do coletivo, a gente vê diferente. Então, hoje, a Larissa de hoje te diz que valeu a pena, que vale a pena e que ainda valerá muito a pena, porque hoje a nossa cidade, a nossa subseção, que não é só João Monlevade, como eu já disse da outra vez, eu vou reiterar agora, a subseção de João Monlevade, que é a 75ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, ela é João Monlevade, Nova Era, São Domingos do Prata, Dionísio, Goiabal, Bela Vista de Minas, Rio Piracicaba. Assiste essas 7 cidades? Todas, essas 7 cidades. Nossa. E todas elas são um grupo forte de 700 advogados. É muita gente. Nossa, muito advogado. E nós temos a Regional do Médio Piracicaba, que vocês conheceram, os presidentes, né, que também lideram os seus advogados lá. E aí, o que a gente tem que entender disso? Que nós, eu estou falando como presidente da OAB de João Monlevade, nós temos que entender que nós não somos mais para a regional, nem para a OAB de Minas Gerais, um pontinho no mapa. Nós não somos uma cidadezinha pequena com poucos e parcos advogados. Nós somos um grupo forte, bem fortalecido, com uma advocacia valorizada, que hoje é respeitada no estado de Minas Gerais. Você pode perguntar, alguém viajou, tá lá em São João del Rei. Aqui tem a OAB. A presidente de lá, a OAB de lá, conhece a subseção de João Monlevade. Então, são vários enfrentamentos, dedicação de tempo, respondendo a sua pergunta, mas o que nós estamos construindo num grupo forte, coeso, é a valorização da nossa advocacia aqui e da nossa região. Porque eu ouso dizer que depois dessas gestões, a sociedade monlevadense da nossa região nunca mais vai falar o que é a OAB. Eles sabem o que é a OAB, eles querem entender do que é a OAB, de como funciona, onde ela vai, para onde ela quer chegar. A sociedade participa conosco desse projeto. Então, isso é muito mais positivo do que negativo. Com certeza. E nessa parceria da OAB, graças ao nosso relacionamento com você, Larissa, e Elivânia, que nos oportunizaram trazer para o Portal da Conversa, Rádio Alternativa, a OAB inserida em uma das 7 colunas nossa, a gente tem recebido vários advogados, né? E a gente vê que, assim, tanto o homem quanto a mulher, a inspiração por atuar com o direito, e aí eu vou direcionar mais para a mulher, que você representa uma liderança feminina muito forte. Também vejo que as mulheres têm se inspirado muito em você. E como que é
essa relação sua aí com a jovem advogada, que muitas devem te procurar, né, falando como é que é a carreira, como é que é lidar com família, como é que é aí sua relação com essa jovem advogada, como é que é isso, Larissa? Ontem nós fomos no encontro estadual da Jovem Advocacia e eu cheguei lá, me senti bacana. uma velha. Meu Deus do céu, esse tanto de criança. Mentira, não era nada. E aí nós conseguimos levar uns 15 advogados daqui, Que graças bacana. a Nossa, Deus. bacana. Nós tiramos foto, postamos. E, na verdade, se eu as inspiro, eu quero dizer a essa mulher advogada que está me ouvindo, que ela me inspira de se inspirar em mim. Porque a gente se inspira de saber que o outro inspira-se nas nossas ações, né? Bom. E são nas nossas dificuldades que nós nos conectamos. Sim. A gente se inspira com o perfeito, né? O perfeito chama a atenção de todos nós, mas o imperfeito nos conecta. Verdade. E eu acho que para essa mulher advogada, eu quero dizer, essa jovem advogada, eu quero dizer que vai ter dia difícil, e vai ter dia que é mais fácil, vai ter dia que vai ser muito gostoso, muito vitorioso, e a gente tem que todos os dias pensar que nós estamos plantando para colher. E aí é o que eu faço até hoje, e quando ela se inspira em mim, eu quero dizer a ela que eu me inspiro nela e que toda vez que eu quero desistir, eu não desisto, porque existe alguém em algum lugar que acredita no que eu estou fazendo. Verdade. Agora, Larissa, e a gente falou de parte profissional, e a Larissa mãe? Ah, a Larissa mãe Como é que é? adora. Ela dá muito beijo, dá muito abraço nessa pequenininha aí? Dá nas duas. Tem a Melissa também, de 6 anos. E eu abraço, beijo, aperto, falo que amo. Então, que elas não querem falar que ama. E aí tem hora que elas não querem que a mamãe viaja. E aí eu falo que é importante para a construção do que nós acreditamos. Porque eu acredito muito. Eu, coincidentemente, fui mãe de 2 meninas. E aí acredito que sou uma inspiração para elas e eu quero que os problemas que nós vivemos hoje enquanto mulheres, enquanto lideranças femininas, enquanto mulheres, porque existimos, não sejam os que elas vivam daqui a uns anos. Então eu falo isso com elas, eu saio todos os dias porque eu quero que seja melhor para vocês e eu quero que vocês acreditem que eu estou fazendo isso por vocês. E eu acredito que elas acreditam. E hoje ela tá aqui para ela ver que a mamãe não ia ficar à toa a manhã inteira até a tarde, porque era para construção de algo que eu acredito, eu vou continuar acreditando. E é bacana ver ela dúvida. vivenciando essa rotina sua, que você está construindo para outros profissionais, mas mais ainda construindo pertinho dela, construindo na família dela. Por falar em família, como é que a Larissa aí você tem a Larissa advogada, a Larissa mulher, a Larissa mãe, a Larissa companheira. Porque o desafio na sociedade, inevitavelmente, fala-se muito que é um posto masculino, né, Larissa? E infelizmente a gente ainda passa por essas conversas que acho que elas não deveriam existir, mas elas vêm à tona. E o apoio do seu marido nessa jornada que você tem, que é muito linda, mas que precisa também ter suporte familiar, né? Suporte do seu parceiro que você escolheu, o casamento é escolha, né? Como lidar com isso, doutora? Doutora, ele está muito formal. Vou perguntar, ele ajuda a lavar a louça? Ajuda a arrumar a cama? Então tá bom, parabéns. Gente, isso é importantíssimo, essa pergunta fez todo sentido. Na verdade, ele ajuda, tem dia que ele fica meio enciumado, sim, como todo homem fica. Normal. Mas ele apoia o projeto, tem dia que eu chego e falo assim, não, eu vou desistir. Aí ele fala, não, você não vai desistir não, nós estamos aqui, a gente está firme, a gente acredita nisso. Eu sei que para ele tem vezes que não é fácil ser esposo dessa pessoa, porque eu sou forte, sou às vezes brava, e a exposição muito firme, também, né? Expõe muito, eu imagino que ouça alguns comentários, porque a gente sabe que isso acontece, mas o Ronei apoia em tudo. Ele é presente na vida das meninas, presente na nossa vida familiar, ajuda a lavar a louça, ajuda a estender a cama. Tem dia que eu falo, não consigo estender essa cama que eu tô aguentando, ele vai lá fazer. Não é pra gente. Aí, tá vendo? E põe elas pra fazer. Mas isso é bom ainda. Isso é bom, começando a envolver vocês na rotina da família. É isso aí. Lá na Não frente. pode deixar. Aí tem que.
Ah, a mamãe também vai fazer também. Eu também vou fazer. E aí, na verdade, isso é um ponto importante, por quê? Porque, embora eu pensava isso mesmo, que era normal o marido apoiar, etc e tal, a cada dia que passa, eu vejo que essa não é a realidade da grande maioria de Sim, mulheres. por isso que eu quis tocar nisso. Não é a realidade. Muitas enfrentam essa dúvida, né? Será que eu devo continuar na carreira? Porque às vezes a mulher está se desenvolvendo, mas o que é normal, né? O desenvolvimento profissional, ora vai ser do homem, ora vai ser da mulher, ou os dois ao mesmo tempo. Enfim, pode acontecer, né? Que um se destaque mais. E como lidar com isso, né? Aí o diálogo tem que aparecer mais, né? Na doutora? verdade, eu acredito muito em Deus. Então, lá em casa, eu sempre converso muito com eles. Tem sido anos desafiadores. E eu conversei primeiro com meus pais, depois com o Ronei e depois com elas, junto com ele também. Nós alinhamos esses esforços todos. E eu acredito que a gente tem que dar, né, dentro do lar, mesmo que eu seja uma liderança na OAB, em que eu me proponho a fazer fora da minha casa, na minha casa, a liderança em muitas coisas é do meu marido. E eu devolvo isso a ele, mesmo quando eu chego lá. Tem dia que a gente não consegue fazer isso? Tem. E tá tudo bem, se a gente quiser no dia seguinte corrigir, né? Então tem dias que eu chego e vou com a imposição que normalmente tem que ter em alguns momentos, em alguns espaços, e eu me lembro que não, aquilo ali é dele, vou devolver para ele. Isso é do pai, isso é do marido. Eu vou assumir essa parte. E aí a minha dúvida cruel de todas as vezes, né? O que eu reluto para ser devolver o que é dele para ele e ficar só com a parte que me toca como esposa. Eu acho que dentro do lar é isso que a gente tem que pensar em fazer. Né? Pensar e lembrar que para que eu esteja nesses espaços, o apoio dele é fundamental. Sem dúvida. Né? Lembrar que para que ele esteja em algum espaço, o meu apoio é Sem fundamental. dúvida. E aí essa eu não posso constrói desvalorizar. também. E essa harmonia constrói a família, chega nelas. Né? Isso, para que elas entendam que a minha ausência vai ter a presença dele, que na ausência dele tem a minha presença. Sim. Então a gente tem lutado muito para isso. Hoje mesmo, falei com você quando eu cheguei, a Melissa ficou com meu pai e eu vim com a Isadora e ele tá trabalhando. E eu tinha marcado, ele não iria estar trabalhando, eu teria total disponibilidade para fazer tudo que eu me planejei. Mas ontem ele falou, não vai ter jeito, eu vou trabalhar mesmo. Então, diante disso, é um apoio recíproco. Sim, né? claro. A outra tá lá sem mim, mas a de cá tá aqui para que ela veja isso tudo sendo construído. E a gente ganhou um presente, porque ela veio participar do programa com a gente. Vai aparecer até no YouTube. Ela adora Aí, YouTube. Então eu acho que tem que ser uma constância e vai ter dia que a gente vai se desestabilizar. Mas a maré é assim mesmo, a hora tá alta, a hora tá baixa. Sim. Nós temos que lembrar e devolver os papéis para quem é de direito. É o que eu tenho tentado fazer isso. E quando eu penso em desistir de alguma coisa, eu lembro do apoio, do incentivo, da presença e mesmo quando ele também já está fadigado, ele não vai lá, te espero chegar. Né? Dando suporte pro outro. Dando suporte pro outro. E é uma construção de algo que nós acreditamos que é o que tem. A Larissa mãe, a Larissa esposa, não seria tão completa se ela não fosse a Larissa advogada, se ela não fosse a Larissa professora e se ela não fosse a Larissa presidente da OAB. Ele casou com uma pessoa que na época já era professora e já era advogada. Então ele sabia que o desafio era grande, né? Normal, o desafio do dia a dia. Ó, a gente já está caminhando pro final do programa, você acredita? Mas eu queria perguntar uma coisa para ela. Peraí. Tá. Só uma coisa. Você vai se candidatar na eleição da cidade, doutora? Porque tá precisando de mulher, não Olha a sacuda aí. A Sione adora me falar. Tem ninguém ouvindo aqui? Olha, na verdade, não vou nesse ano, né? Porque tem um preparo, né? Os candidatos já tinham que ter se filiado. Eu não sou filiada a nenhum partido. Eu não me preparei para isso. Antes eu respondia veementemente não, nunca. E hoje eu vejo mesmo que eu tenho uma veia voltada para isso,
eu gosto disso, sei lidar com pessoas nesse sentido, é algo que talvez mais para frente, mas hoje não, porque a gente tem um prazo de filiação, de envolvimentos, e esses envolvimentos e filiações eu não fiz. O que eu faço mesmo é com o meu coração, é por acreditar que a advocacia merece esse nosso respeito, esse nosso cuidado, é dela que eu vivo todos os dias da minha vida, desde o ano de 2007. Então, eu não estou brincando de advogar, eu gosto, sei, quero, e a gente luta todos os dias pelos direitos daqueles que confiam em nós. E eu acho que, por enquanto, é só instinto mesmo dessa mulher, daquela menina que se tornou essa mulher que quer fazer por si e por algo que ela acredita muito forte. Doutora, nós agradecemos imensamente a sua participação. A oportunidade, né, de mostrar quem a Larissa é, como que você atua na nossa sociedade, e para o Portal da Conversa aqui na Rádio Alternativa, para a gente foi uma honra recebê-la novamente. Muitíssimo obrigada, doutora. Uma honra, bom demais. A conversa hoje com certeza foi inspiradora, tanto para as mulheres quanto para os homens também. Sim. Né? Para a gente entender que isso ficou muito claro na sua fala, que você não se preocupa só com você. Você não está querendo subir profissionalmente porque, eu quero... Não, a sua preocupação, toda a sua fala do podcast inteiro foi sempre assim, em querer servir, em querer ajudar alguém, em querer ser um exemplo para outras pessoas. Isso é muito bacana e a gente precisa disso mais em pessoas na nossa sociedade. Obrigado, doutor, pela sua participação e parabéns por a gente ter uma pessoa que pensa dessa forma num órgão que realmente faz a diferença na nossa comunidade e no Brasil inteiro. Eu quero agradecer, não só por falar sobre a OAB, mas por falar do que eu sou, que é advogada. Revelei algo que eu nunca tinha parado para pensar, que, na verdade, antes de ser advogada, eu sou professora desde os 6 anos de idade, quando eu alfabetizei uma criança, sem querer alfabetizar. Então, eu queria muito também ter a oportunidade de vir aqui para mostrar para as pessoas quem eu sou de verdade, né? E que bom que a Isadora pôde vir para que visse isso. Eu quero deixar uma mensagem final, Claro, Ricardo, porque antes de ser presidente da OAB, eu sou uma mulher advogada e que vive da advocacia. Então, isso serve para a OAB, serve para a profissão e serve para a dona de casa que esteja nos ouvindo e que seja mulher e que está buscando se inspirar em conhecimento. Então fala, doutor, no microfone, olhando para cá, para fechar o recado. Gente, você é blogueira, hein? Segura! Eu acho que quando a gente quer algum objetivo, ir a algum lugar rápido, a gente vai sozinho. Mas quando nós queremos ir mais longe, nós temos que ir juntos com outras pessoas. Isso é um ditado africano. Então, se eu quero ir em algum lugar rápido, vou sozinho. Mas se eu quero ir em algum lugar e que eu quero alcançar espaços mais valorosos, que eu vá em grupo. É isso que eu acredito, é isso que eu faço, é isso que eu vivo. E eu acho que é isso que nós temos que nos atentar. Ninguém vai sozinho a lugar nenhum. Nós temos que estar junto com outras pessoas. Show de bola, doutor. Obrigado, tá, doutor? Uma honra recebê-la aqui novamente. Obrigada a vocês. E teremos outras oportunidades. Amém. Isso aí. E você curtiu o podcast do caramba? Sensacional, né? Você mulher, você homem. Hoje foi mais um dia de aprendizado. Tchau, YouTube.